Fala galera, começando mais um episódio do Influência com Sotaque. Eu tô muito feliz porque eu vou falar de uma marca que eu tava só acompanhando aí nas redes sociais, tava louco pra falar, pra conhecer, pra ver. E eu estou com um cara que eu vou ler um pouquinho sobre ele pra vocês saberem quem tá sentado aqui. Jorge Gloss é diretor de marketing da Jovi, marca exclusiva da Vivo Mobile Communication para o mercado brasileiro. Especialista em marketing e branding, tem sólida experiência em construir marcas e impulsionar negócios por meio da comunicação. Ele foi o primeiro funcionário da Jovi no Brasil, liderando a localização da operação e o desenvolvimento de estratégias de marketing para o lançamento da empresa. Seja muito bem-vindo, feliz demais ter você aqui. Quero entender tudo dessa marca, desse smartphone e entender também como é o desafio de chegar no mercado brasileiro com uma marca que traz já uma tecnologia muito legal, mas que tem que ser conhecida e desbravar todo esse mercado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por estar me recebendo aqui. É um prazer enorme estar com vocês, acompanho Massa. Já há algum tempo e agora está desse lado de cá, prazer enorme. Que legal. Cara, primeiro eu quero começar falando da marca. Certo. A Jovi, aqui no Brasil, ela tem esse nome, mas em outros lugares do mundo ela carrega outro nome também, mas ela tem uma bagagem muito sólida como smartphone. E eu tô aqui com ele, gente, que eu estou impressionado com unboxing ao vivo. Unboxing ao vivo. Viu como eu posso ser um influenciador digital? Já é. Já sou, tá vendo? Ó? Cara, não, sério, falando sério, assim, é realmente um aparelho lindo, 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 lindo. E ele tem, aqui ó, liguei já. E ele tem uma câmera muito legal também, né? E quando eu vi Zeiss aqui, eu já tive vários óculos com a lente Zeiss, eles têm realmente um branding muito forte em cima disso, né? Dessa qualidade. É isso. E aí, quando eu vejo Zeiss, eu não posso deixar de perguntar sobre a questão da qualidade. Eu acho que isso é uma grande ferramenta que vocês trazem dentro desse produto, não é isso? Muito, a gente tem uma longa história aí para contar. Então, primeiro, a gente aqui é a Jovi, então a gente lançou super recente no mercado, fazem 2 meses. O nosso evento de lançamento foi dia 29 de maio, então tá recém-chegado no Brasil. Bebê. É um bebê. Mas a gente tem uma história muito longa que vem muito antes disso. Lá fora a gente é a marca Vivo, e por conta desse nome, né, o nosso nome é Vivo Mobile Communication. A gente não podia chegar com esse nome no Brasil. Claro. Então a gente optou por escolher um novo nome, aí teve um grande processo longo, extenso. Foi a primeira vez que a marca trouxe um lançamento diferente de Vivo no mercado novo. Então foi uma decisão que foi tomada nos altos níveis gerenciais da matriz. E durante um longo tempo, então, assim, a gente fez muita pesquisa para entender para que caminho a gente seguiria. Diversas opções foram testadas e aí a gente chegou na Jovi. Então a Jovi traz essa herança da matriz, né, qualidade, foto, como você falou, a parceria com a Zeiss, que é exclusiva, com um sotaque tupiniquim aqui já, trazendo para nossa área. Esse cara já tá me conquistando. Já falou de sotaque, aí já... Mas agora, falando sério, assim, por exemplo, uma marca que ela é global, né, que ela traz realmente um DNA muito forte, principalmente asiático, quando você vai na China e vários lugares, e aí você vem pro Brasil. A gente fala de um país continental, multicultural, que tem suas formas de falar, seus sotaques, né, que cada vez mais as marcas têm entendido que falar com o brasileiro, você precisa falar com os sotaques de cada pessoa, para as pessoas se conectarem. Qual que é o principal desafio de você abrir uma marca do zero e chegar com um produto tão bom, né, mas ao mesmo tempo tão competitivo? Você resumiu bem. Assim, a gente tem uma dificuldade de conectar com o Brasil, que são vários Brasis, na verdade, né? Cada lugar tem sua forma de falar, suas preferências. Então, a gente teve que fazer muito estudo, antes de mais nada, né? Antes de chegar, assim, a gente tem aparelhos que são globalmente muito reconhecidos, mas a gente tem a possibilidade de personalizá-los quando a gente chega aqui. Então, assim, a gente tem um time muito extenso de pesquisa e desenvolvimento, a maior parte do investimento da companhia é feito nisso. Mas quando a gente define como e de que forma a gente vai trazer para o Brasil, a gente tem total possibilidade de personalizar para as demandas locais. Legal, então o global entende isso. Entende que precisa personalizar para poder falar, para poder fazer realmente essa conexão com o consumidor final. Exatamente. Então a gente entendeu muitas das percepções das necessidades do brasileiro para desenvolver assim as características e os detalhes de cada linha que a gente ia trazer para cá. Então todos os detalhes da escolha de câmera, dos filtros, das pré-definições que a gente tem dentro do celular foram tomados com base nisso. As configurações de memória, de espaço, a bateria que a gente sentiu que era uma dor muito relevante do consumidor brasileiro e muitas vezes nem identificada.
Assim, a pessoa tava com um power bank ligado no celular, qual que é o problema? Ah, o problema é, sabe, a fotografia, e assim, e esse power bank aí? Então, a gente vai identificando não só no que as pessoas falavam, mas em como elas agiam. E aí a gente adaptou nosso portfólio de produto para trazer para cá opções que realmente dialogassem e resolvessem as dores do brasileiro. E vocês que fizeram essa pesquisa, né, em relação ao Brasil e tudo mais, o que é que só o brasileiro tem, assim, que chama a atenção? Cara, as necessidades de fotografia aqui são bem específicas, então a gente tira muita selfie, muita foto de pessoa, sem uma necessidade grande de filtros pré-estabelecidos. As pessoas gostam muito de fotos que pareçam profissionais, mas que pareçam naturais ao mesmo tempo. Então, quando a gente analisa isso com demandas externas, tem muito efeito assim que a pele fica quase desfocada, sabe, com a quantidade de filtros que se colocam, e que dependendo da cultura isso é muito legal. Aqui no Brasil é visto como um negócio muito artificial, soa fake, então não Então o comportamento brasileiro é mais natural, mais naturalista na foto, assim, digamos Ele é assim. natural na estética, mas ela tem que ter um olhar profissional. Então Entendi. a foto tem uma estética profissional, um desfoque de fundo, alguns detalhes que trazem luz, essas pequenas diferenças, mas que não podem soar artificiais. Esse é um pequeno detalhe na fotografia. O que me chocou muito aqui, a gente estava antes de começar o episódio, dando uma olhada nos aparelhos, é que vocês investiram muito em ter um celular com imagem muito, muito boa. Né? Realmente isso foi um ponto ali que vocês colocaram como protagonista, talvez até num pitch mesmo de marketing de vocês. E cada vez mais a gente percebe que as pessoas, todos nós somos um pouco creators, né? Somos um pouco influenciadores. Eu acho que virou uma questão cultural, né? De todo mundo estar ali ou gerando conteúdo, ou acessando conteúdo, ou em plataformas, ou em rede social, ou até mesmo, enfim, fazendo fotos, né? Isso virou realmente um comportamento brasileiro. Em que momento o peso de uma qualidade de imagem é decisivo na compra de um aparelho? Muito. Na verdade, depende muito do consumidor, mas em todos, independente da faixa de preço que a gente olha, do perfil demográfico, foto é grande parte do uso do telefone. Uhum. Então, a gente tem a maior parte do uso em navegação, web, redes sociais, etc. Mas quando a gente vai para uso, a gente tem troca de mensagem, que é comum e padrão para todo mundo, mas o uso de fotografia é muito acima da média. E isso tem alguma coisa a ver com os creators? Com muito. Essa cultura de influenciador? Porque o Brasil é um dos países que tem mais influenciadores do mundo. E como que isso reflete no uso de um smartphone? Hoje todo mundo quer ser um creator, né? Ou acompanha, como você comentou anteriormente. Então, a gente entende que isso tem uma demanda que já existe, que é muito forte, que só tende a aumentar daqui para frente. E como que a China, por exemplo, ela olha para isso? Cara, é muito engraçado que o conceito de influenciador na China é um pouco diferente. É por isso que eu tô querendo A gente tem as celebridades, que são as pessoas, assim, quase inalcançáveis, com muitos milhões de seguidores. E aí a gente tem o conceito de KOLs, que são os Key Opinion Leaders. Uhum. Essa é uma forma um pouco diferente de analisar. Quando a gente tenta trazer para cá, são mais ou menos as pessoas que têm uma visão técnica sobre o produto, que conseguem se aprofundar naquilo. E aí a gente tem os KOCs, que são quase os micro-influencers, quando a gente analisa aqui. Tá. São pessoas que têm suas redes muito pequenas, normalmente menos de 1.000 seguidores, mas que dentro dessa pequena comunidade eles têm um alto apelo de conversão. Então, esses são os principais, e desde o final do ano passado... É quase como se fossem os UGCs que a gente fala aqui. Praticamente. Tentando trazer para cá é um bom contraponto. E desde o ano passado para cá entrou em ação os KOS, que são os Key Opinion Shoppers, que eles ajudam no finalzinho ali do funil de conversão. São as pessoas que conseguem levar as pessoas até a venda. Então, são conceitos que lá são usados para segmentar e definir a estratégia de influencers, que aqui a gente tem contrapontos parecidos, mas que eles mudam ali na base, na forma de olhar e pensar na estratégia. Interessantíssimo isso. É muito legal. Então, assim, quando a gente discute e começa a pensar nas estratégias para o Brasil, a gente tem que entender essas formas de pensar lá, trazer para cá o que faz sentido, mas adaptar para o contexto brasileiro. Para ter realmente o sotaque daqui. Porque para além da nomenclatura, é estratégia. O que funciona lá, a gente tem um outro ecossistema na China. Então, live commerce na China é disparado, a forma mais comum de consumo lá. E aqui no Brasil a gente está engatinhando e dando os primeiros passos. Tu acha que a live commerce daqui tem futuro ou o Brasil tem um outro tipo de comportamento? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que o comportamento é muito diferente do consumo chinês, mas eu acho que aqui, assim, tá super embrionário. Vai crescer, vai funcionar. A forma como vai funcionar acho que vai ser diferente da China. Porque lá é o hábito, é o primeiro lugar onde eu vou. Então, assim, vamos aqui, preciso comprar um celular, deixa eu ver o que tem de live aqui. E
E isso me direciona para compra. Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume ainda de consumir as lives. Mas eu acho que o consumo através de vídeo, que é a base ali do live commerce, e o acesso a promoções, aquele assim, fica aí que eu vou daqui a pouco lançar aqui um cupom novo. Então, essas estratégias de venda acho que funcionam muito bem e a gente está aprendendo a fazer assim. Acho que tem muito que olhar e trazer para cá. Jorge, assim, é muito desafiador quando você quando você é diretor de marketing de uma companhia e tem que bater números e, enfim, alcançar todos os KPIs e indicadores que são colocados. Mas quando você tem que lançar uma marca do zero, é mais desafiador ainda. Quais são hoje, na tua opinião, assim, para uma pessoa que quer começar uma marca do zero, né, para um Brasil desse tamanho que a gente vive, quais são as principais ferramentas que você acha que essas marcas precisam? Do tipo, Vini, eu ainda acredito muito em TV. Não, eu acho que mídia de performance é o lugar mais certeiro. Não, eu acho que é rede social, são influenciadores, é o mix de tudo isso. Na tua opinião, qual que é, assim, esse olhar de estratégia? Eu acho que não tem fórmula pronta, né? Cada cenário vai ser diferente. No nosso caso, a gente é uma grande marca global, então a gente não falou antes, mas assim, a gente é a marca mais vendida na China, a gente é mais vendida em alguns outros mercados como a Índia e a Indonésia. Isso tudo faz com que a gente seja a quarta maior do mundo. Caramba! Então, assim, é muito, muito grande. Só que aqui no Brasil tem um conhecimento muito pequeno, né? Porque as pessoas têm pouco conhecimento da China em geral, da Ásia como um todo. Então, a gente precisava trazer essa grandiosidade da marca lá fora para cá. Claro. Para mostrar assim, aqui a gente é um bebê, como a gente comentou. Mas é um bebê que nasce com essa herança muito grande e imponente. Sim. Então, é um bebê herdeiro, né? É isso. Então, para o nosso lançamento, a gente focou muito em trazer, inclusive pessoas já entrando no território da influência, que ajudassem a gente a traduzir. O que é essa marca, né, a Vivo Mobile lá da China, que está chegando aqui como Jovi. Então, a gente buscou pessoas que pudessem fazer essa ponte, e nesse caso a gente buscou pessoas que fossem sino-brasileiras. Ou chineses que vieram para cá e conhecem muito, que vão bastante para lá, ou até brasileiros vivendo na China. E a gente trouxe pessoas que ajudaram muito. Que pudessem trazer a reputação, né? Exato. Pudessem, de fato, falar, cara, isso aqui é o que a gente mais usa lá. E a base de seguidores deles entende isso, né? Então, assim, a gente fez alguns conteúdos muito legais com o Júlio, o NG, e com a Carol Wang, principalmente, onde eles já têm esse costume. Então, eles mostram, assim, com restaurantes que são muito famosos lá, conteúdos em streamings e lugares. E a gente falou assim, cara, sabe isso tudo que a gente vê aqui? Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Sabe qual que é o celular que é mais vendido na China? Legal. É o celular da Vivo e trouxe agora... pra dentro da conversa, né? Exatamente. Pra ficar uma coisa nativa, orgânica. E a gente precisava mostrar isso, né? Esse é o nosso principal ativo de marca que a gente tinha pra construir no início. Né? A nossa herança. Então a gente não sai do zero, a gente sai desse movimento global muito grande que tá chegando no Brasil. Então esse foi o nosso primeiro movimento. E depois a gente foi fazendo outros para introduzir nossas linhas de produto. Hoje aqui no Brasil a gente tem a linha V e a linha Y. A linha V a gente tem 2 produtos, o V50, que é esse aqui que a gente mostrou. Então entrando no produto, né, você comentou um pouquinho da câmera, a gente tem a parceria com a Zeiss. Mostra aqui. Muito legal, eu vi. Para quem tá vendo, não tá ouvindo. Para quem tá ouvindo, vou tentar explicar. Mas a gente tem uma parceria com a Zeiss que é exclusiva, que não é só assim, a gente compra a lente e coloca no celular. A gente tem um laboratório de desenvolvimento em conjunto na Alemanha. Então, a gente desenvolve todo o sistema de imagem, tanto o software de captação, o processamento, e, obviamente, as lentes, e traz aqui como uma experiência exclusiva. Então, a gente tem filtros das Zeiss, que é o que eu comentei, eles não vão ali alterar a tua pele nem nada, mas eles pegam os pontos de luz e ele transforma ele em algumas formas diferentes que transformam totalmente a experiência de imagem. Cara, quando eu fiz aquela foto ali do outro celular, eu fiquei impressionado, assim, a imagem realmente é muito boa. E assim, é visivelmente boa, né? Você faz um teste... Não, é tão boa que você vê até os poros, né? É tipo demais, assim, é realmente um negócio... Depois a gente posta pra quem tá ouvindo ver. A gente pode mostrar o resultado, né, de como é boa ideia, de como realmente a fotografia fica interessante, né? E a gente tem dentro do celular algumas features que são muito legais. Então, vou mostrar aqui um exemplo para quem está vendo, mas a gente tem a luz de aura, que a gente chama, que esse aqui que funciona como se fosse um ring light embutido no celular. Caralho. Então, a gente tem o controle aqui de temperatura. Poxa, que legal isso. E de intensidade. Então, É um ring light. É um ring light embutido.
Então, você estava falando de creator, né? Então, assim, são algumas das ferramentas e das soluções que a gente está trazendo que se adaptam muito a esse contexto. Então, a soma desses fatores, né? E aí, outra tecnologia que a gente tem inovadora é de bateria. Tecnologia Blue Volt, que aqui é uma bateria de 6.000 mAh, que no não techniquez quer dizer que dura muito. Então, você pode usar para o que você quiser ao longo do dia e dormir tranquilamente, que você vai ter bateria sobrando. Poxa, que legal. E são dores mesmo, né? E são dores que acabam alterando o comportamento do usuário. Então, você vê algumas pessoas que passam a usar o celular, eles falam assim, cara, antes eu tinha o hábito de ir dormir e botar o celular para carregar. Agora, eu uso ele com frequência e meu carregador fica no trabalho, porque eu tenho um carregamento rápido, eu carrego em 1 hora, dura o suficiente, sabe? Então, vai mudando toda, hábitos que a gente tem já engessados na gente, que a gente acha que é assim sempre, né? E o papel do trade marketing, né? Assim, dos pontos de venda, dos pontos físicos, falando... Aqui no Brasil ainda existe um comportamento muito grande de compra presencial também, né? Muito. O mercado é 60% físico, 40% digital, na média. Então, assim, ainda acho que, tipo, é muito, né? Você vê realmente que 60% das pessoas estão ali querendo comprar de forma presencial. Qual que é a importância para vocês de olhar para esse cenário presencial no sentido de investir mesmo em PDVs ou o foco de vocês é entrar realmente com um olhar mais digital? A gente tem que ter os dois olhares, mas o nosso principal movimento, por conta da quantidade de esforço e de investimento necessário, é no ponto de venda físico. Físico. Como você comentou, ele é muito relevante hoje no Brasil, ele é até mais relevante que o digital, e ele exige um grande esforço. Então hoje a gente já está presente nos maiores players aqui. Então, a gente está em Casas Bahia, Carrefour, Claro, TIM, fora várias regionais aí para quem está ouvindo de cada lugar. Então, Armazém Paraíba, Nagem, Martinello, Casa e Vídeo, são vários espalhados pelo Brasil, onde a gente tem um foco muito prioritário de estar onde as pessoas estão. Muito legal. Então, facilitar o processo de venda. A gente tem, Jorge, até um trabalho que a gente faz muito frequente, chama Trade Creators, que a gente leva influenciador para o PDV, para poder conseguir espalhar em todo o Brasil influenciadores geolocalizados dos principais pontos comerciais para que essas pessoas possam entrar na gôndola e mostrar aquele produto. E eu te pergunto muito isso porque muitas empresas usam a influência só em cima de conteúdo, mas poucas usam para olhar de conversão mesmo. É o KOS. Exatamente, que eu puxei disso, né? Que é você levar o influenciador para o ponto de venda e mostrar naquela loja aquele produto e ver a importância e trazer esse senso de que eu tô pegando aquele produto também, que isso é uma coisa muito importante. E quando a gente trabalha esses pontos de venda espalhados pelo Brasil, eu ia te perguntar muito sobre isso, assim. Também dá para entender a diferença de consumo de cada lugar? Assim, cara, na região norte tem uma pegada um pouco mais assim, as pessoas gostam do ponto de venda mais desse tipo, ou o PDV ele é olhado de forma mais macro? A gente olha para todos os lugares para definir a nossa estratégia, mas agora, né, a gente lançou dia 29 de maio. Então agora a gente está coletando em números o que a gente tinha levantado antes qualitativamente com pesquisa. Então a gente vê que em determinados lugares, aqui a gente está com... vamos pegar aqui o V50 como exemplo. A gente tem duas cores aqui. A gente tem o nosso vermelho e o nosso preto. Dependendo da região, muda o comportamento de escolha da cor. Verdade. Só um exemplo. Então, ou até dentro da família, né? A gente tem o V50 e o V50 Lite. Tem lugar que o V50 vende muito e o V50 Lite vende menos. Em outros é o inverso. Então, a gente tem vários regionalismos que são bem interessantes de analisar do lado de cá, até para definição das próximas linhas de produto. Então, que a gente pode depois fazer esses aprendizados e ir adaptando conforme a gente tem as nuances de cada região. Para entender qual é o produto que falta entrar dentro daquela complexidade que precisa oferecer para o público, não é isso? Exatamente. Você trabalhou em vários setores, né, diferentes, assim, né, beleza, finanças, varejo. E o que esses mercados te ensinaram sobre comunicação? Cara, o universo de publicidade é muito legal, né? Que um dia de manhã você tá estudando o agronegócio, à tarde é banco, no outro dia é varejo. Então, eu passei mais de 10 anos aí no mercado e todas essas experiências foram muito legais porque elas vão te enriquecendo. São referências que você entende de um mercado e depois aplica no outro, formatos, negociações. Então, do meu lado, eu achei sempre muito rico essa oportunidade. Porque depois que você foca num lugar, você vai entender tudo de tech, de celular, você e mergulha, ali isso né? vira a tua vida. Vira a tua vida. Então ali eu tive um momento assim de ter uma amplitude de olhares que foi muito legal e tudo funciona como uma referência que depois você pode ir usando. Pô, mas aquela forma de negociar é diferente, aquela forma de pensar influenciador, pensar conteúdo.
Pô, eu fiz o case uma vez de um merchan regional que funcionou muito bem. Pô, será que não dá pra gente usar e adaptar? Como é que eu adapto, né, e tudo. Na sua opinião, qual o papel maior hoje dos influenciadores digitais? Que tem mudado muito. Pergunta difícil essa, porque assim, o papel é amplo, né? Porque, na verdade, antigamente tinha um papel muito claro e cada vez mais tem mudado e as marcas têm se emprestado muito em cima dos conteúdos dos influenciadores. Qual que é, na tua opinião, assim, o principal asset de um influenciador? Eu acho que depende do influenciador. A gente, inclusive, usou eles de diversas formas, né? Às vezes tem ele como um influenciador, tem às vezes ele como um gerente de uma comunidade ou de uma pessoa muito relevante dentro de uma comunidade. Às vezes é o que você comentou lá no perfil final do Shopper, ou alguém que é muito forte em criar conteúdos muito bons, mas não tem uma rede tão grande. Ou uma celebridade que empresta aquele rosto pra marca, de alguma forma, pra endossar aquilo tudo, né? E a gente teve vários usos diferentes em cada um. Então, eu já comentei um pouquinho do Júlio e da Carol na campanha de Arrival, trazendo um pouco da origem asiática para ajudar a explicar a gente na chegada no Brasil. A gente teve um movimento muito legal com o MC Hariel, pro lançamento do V50 Lite. Legal. Então, quando a gente fala de localizar uma marca, de entender cultura brasileira, a gente viu ele como um nome despontando, muito respeitado, com uma conexão muito forte com o público jovem, e a matriz bancou a escolha dele, assim, né? Então, por uma marca chegando, uma escolha ousada, né? Ousado. Então, a gente tem essa liberdade, que é muito legal, e a gente vai por outras escolhas, assim, dentro do universo bem premium, a gente escolheu a Helena Rizzo para clicar uma capa da Vogue, a gente tem ativações do MasterChef, então a gente vai... Não, eu vi algumas coisas que vocês fizeram, achei bem legal. Essa história da capa eu achei sensacional. É muito legal. Muito, porque coloca num lugar premium mesmo, traz ela, que é uma chefe, né? E que fala pra esse mercado, e que tem restaurantes maravilhosos, assim, nesse lugar. Então, assim, eu achei que foi bem legal, porque vocês diversificaram vários clusters, né? Foi muito legal, porque na estratégia do V50, a nossa estratégia é colocar ele no lugar que ele merece, que é o de premium, dentro do ambiente de imagem, principalmente. Então, a gente escolheu a Helena ali como uma embaixadora, ela esteve presente como host do nosso evento de lançamento, a gente está fazendo ações do MasterChef, então, toda foto do prato vencedor do dia vai para o Instagram deles clicada com o nosso V50. E aí, para fechar a tríade também, a gente tem uma presença muito forte em moda, e a gente colocou ela na capa da Vogue e clicou com o nosso celular. Então, para o V50, a gente fechou aí um posicionamento de dentro desses segmentos. Né? De vários segmentos. E aí, por as outras linhas no V50 Lite, a gente foi com o Hariel, com uma campanha mais massificada, e a gente colocou esse conteúdo em canais muito fortes do público jovem, então, muito forte nos streams, nas plataformas de vídeo, nas redes sociais. Aí agora a gente lançou a linha Y, e para a linha Y a gente não fez um shooting, a gente pegou o conteúdo de uma creator e ele é nosso conteúdo hero. Que legal. Que é o conteúdo da Isa. Que legal. Então, assim, ela tem uma base forte, mas ela não é uma grande influenciadora que a gente escolheu pela capacidade de capilaridade da mensagem, de pessoas que ela consegue atingir pela rede dela. Mas ela tem uma produção de conteúdo que é, assim, nível cinema. E aí, dentro do conteúdo, a gente deu uma super liberdade para ela criar, a gente transformou ele no principal asset da campanha, e é o que a gente está divulgando. Então, assim, são várias formas diferentes da gente estar atuando, que depende muito do produto, do momento, do objetivo, né? A gente tem que ir montando esse Lego. Cara, é muito legal ouvir isso, Jorge, porque nem toda marca tem esse entendimento, né? O entendimento que o alinhamento de expectativa em relação aos creators é muito onde você coloca ele, né? Não é só sobre ter uma fórmula feita e você conseguir usar isso de um jeito normal ou de um jeito padrão para tudo. É como você falou, você trouxe desde um MC até uma chefe de cozinha que colocou dentro de uma capa de moda, mas ao mesmo tempo conteúdos nativos, e é você conseguir entender que esse mix, né, ele faz realmente, é um segredo muito bom, assim, é uma fórmula muito boa, não que seja certa, mas para o lançamento que foi, de você conseguir fazer essa mixagem, né, de perfis em cada lugar, falando para cada clusterização e conseguindo falar com todo esse contexto que a marca precisa. E com objetivos diferentes também. Objetivos diferentes, com KPIs que você tem que criar expectativas diferentes, né? Exato. Um vai ser muito mais sellout, outro é muito mais posicionamento, outro é muito mais ter um conteúdo nativo para poder impulsionar, e você entendendo o que cada um vai se encaixar, e esse mix faz sentido. Muito, e dentro da nossa estratégia a gente teve algumas nuances também de marca nova entrando, porque a Vivo é muito grande lá fora, a Jovi está chegando aqui. Como que a gente faz para mostrar e explicar? Então, a gente teve uma estratégia de seeding no início para ter várias pessoas explicando e contando, que foi muito importante.
Então, no lançamento, a nossa estratégia de micro e nano foi focada nisso, em ter capilaridade. A gente quer que as pessoas busquem e encontrem muito conteúdo das pessoas falando sobre a Jovi. Então, a gente tem também esses cuidados de entender assim, o momento certo de plugar cada perfil. Muito completo, muito completo. E assim, essa questão do seeding também é um negócio muito importante, porque as pessoas, na verdade, elas... Tu falou uma coisa que foi muito interessante, assim. As pessoas acham que seeding é só enviar o produto e fazer com que as pessoas postem orgânico, mas você falou um negócio muito legal, que é você fazer o seeding para você ter base de pessoas falando do produto, para quando você fizer ferramenta de pesquisa, por exemplo, num TikTok da vida, que usam muito. Tem gente lá fazendo review. Exato. Tem gente lá mostrando o produto, ou seja, isso passa confiança. Credibilidade, porque às vezes as pessoas amaram o aparelho, vão entrar na loja e falar assim, cara, deixa eu ver aqui, não tem nada. Então, ter esse cuidado de você fazer essa base, né, de pessoas falando e ter esse review passa credibilidade e seriedade na compra, né? E as pessoas buscam muito isso, né? Hoje em dia, como que é o comportamento das pessoas que querem entender essa marca nova? Elas vão muito no TikTok, elas vão no Google, elas... Em todo lugar. Acho que hoje não existe mais funil, assim, acho que o entendimento mais moderno, que não tem, assim, uma jornada linear, né? Eu fico sabendo dessa forma, daí eu pesquiso, comparo, compro, escolho uma promoção. Cada pessoa tem a sua forma de agir, seu hábito, seu entendimento. Então, a gente precisa ali estar presente nos principais pontos da forma mais evidente possível. Então, assim, cara, tem gente que não vai comprar se ela não for ver um review de algum tech expert no YouTube. Então, a gente tem que estar sempre em contato com esses KOLs, nesse caso, né? Outras não, outras vão ter o contato com o produto lá no ponto de venda. E aí a gente tem que ter conteúdos muito legais na mão do promotor para ele mostrar por que o nosso é mais legal com os outros que ele está comparando ali na hora da decisão. Então, cada pessoa tem um jeito, né? É muito difícil você... Eu fico imaginando como é que você chega lá na China, numa reunião com os chineses e você vai vender o cenário atual do marketing do Brasil. Como que você faria, tipo... Como que você falaria para uma reunião global o que é o cenário atual do marketing brasileiro? A gente passou muito tempo nessas discussões antes de tomar as decisões. Então, a gente passou muitos meses, assim. Eu fui o primeiro funcionário da Jovi. Então, é muito legal, assim, que eu tenho um cargo de diretor de marketing e de 001, né? Empresa só me chama de 001. Porque foi muito legal passar por todas essas fases de negociações. Quando eu cheguei na Jovi, a gente tinha 80% de chance de lançar a operação no Brasil. Foi uma das condições. Eles falaram assim, cara, a gente ainda está discutindo, não está batido o martelo, mas a chance é muito grande. Eu falei, 80% é grande mesmo, eu vou embarcar nessa. E aí eu participei desde dos processos de convencimento da matriz de realmente lançar a operação aqui. Então aí a gente veio estudando, entendendo comportamento, hábito de mídia, concorrência, perfil, onde que investem, como, os movimentos culturais, importância de redes sociais. Me traz 5 pontos, assim, que te chama a atenção na hora de uma defesa do marketing. Por exemplo, você falou vamos falar de mídia offline. Tá. Como que é o comportamento do Brasil em relação TV aberta, né? TV aberta. É um negócio que só existe aqui, assim, em termos de importância e relevância, que lá fora não existe. Não? E os valores, cara, são incomparáveis. Eles olham para um valor, assim, de fazer um TVC de 30 segundos e falam, vocês estão loucos? Vamos botar isso aí? Daí você pega e faz, e dá resultado. Eles falam, tá. É isso, assim, é um processo de convencimento, mas tem um ponto, tipo, de teoria versus prática, né? Então, até a teoria eles bancam e entendem, assim, beleza, vamos arriscar, vamos. Então vamos ver o que acontece. E aí tem que dar resultado. Então, e lá, quais são os principais, assim, canais de investimento deles? Cara, live marketing é muito forte. É muito forte, né? Mas eles têm todo o mix. Eles só não têm a mesma relevância e importância daqui. Então você vai ter out of home pra caramba. Lá, diferente daqui, não tem cidade limpa, assim. Então, cara, LED pra tudo quanto é lado. Então, é muito forte. Eles têm os canais de TV que são relevantes, mas, cara, nem perto do que a gente tem aqui de cenário. Aqui o brasileiro tem um comportamento com a TV tradicional e TV aberta muito grande, né? Até porque o país é muito diverso, muito grande, então nem todo mundo tá toda hora plugado na rede social, mas até assim, a população um pouco mais velha, né? Fica sempre ali presa, né? Àquela realidade cultural. E ele tá voltando a ser, assim, porque passou um período de descrédito, assim, a TV vai morrer e tal, daí agora você vê YouTube, o maior local onde as pessoas assistem é na TV. Daí você vai pro streaming, TV. Então, assim, o que mudou foi só a forma, mas tá tudo ali, e agora ele tá um pouquinho mais capilarizado.
Ele está um pouquinho mais dissolvido. E acho que esse é um grande desafio hoje do marketing, porque antes você queria lançar um produto, obviamente a gente já tá com comercial de 30 no Fantástico. Era a fórmula padrão. Hoje não tem, né? Hoje você pode estar lá e muita gente não vê, as pessoas estão em outros canais. Tem que ser muito mais multicanal. Acho que esse é o nosso maior desafio, né? É conseguir, como marketing, chegar no brasileiro e você tem que trabalhar a cabeça para poder... Você tem que entender muito a fundo o teu target pro começo, né? Porque grandes marcas conseguem impactar todo mundo muitas vezes, mas uma marca menor ou uma marca nascendo não tem essa possibilidade. Daí o que a gente faz? A gente entende muito a fundo o nosso target para estar tendo frequência e recorrência ali dentro. Porque, como eu falei, assim, a gente não tem como ter certeza de que o processo de conversão dele é ali um quadradinho depois do outro. Então a gente tem que estar ali municiando os pontos de contato o tempo todo para garantir que a gente está construindo uma percepção positiva para a marca ali duradoura. O que foi que te mais surpreendeu assim, nesses 2 últimos meses, falando de marketing, que você fala assim, cara, já fiz muita coisa, mas... O tempo. Assim, a gente sempre discute, cara, faz 2 meses que a gente lançou, assim, dá o sentimento de um ano, sabe? De um ano, de tanta coisa, né? De tanta coisa, porque, cara, a gente tem vários movimentos caminhando em paralelo. A gente tem um lançamento de uma marca, que é muito importante, lançamento de vários produtos ao mesmo tempo, construção de reputação, ampliação dos pontos de venda, construção dos canais online versus offline, construção da nossa audiência nas redes sociais. Então, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo e aprendizados e correções de rota, então... Mas uma surpresa voltada mais para o segmento de, tipo assim, cara, eu já trabalhei com muitas coisas, mas, por exemplo, em 2 meses isso me surpreendeu. Não sei, o engajamento das pessoas, a forma como a rede social se aplica. O que é que Acho que o maior de todos, cara, foi o nosso primeiro conteúdo orgânico no TikTok. Que a gente fez um conteúdo, assim, totalmente contra as boas práticas. Assim, ele era super institucional, porque a gente queria, assim, explicar a fundo. Então, usava imagens carteladas, animações, que é meio que tudo que eles falam de boas práticas, né? Eu falei, cara, é um vídeo que, beleza, é necessário, a gente precisa ter ali para explicar, mas que o objetivo não era gerar, assim, um grande engajamento nem nada, assim. E, cara, a gente bateu centenas de milhares de visualizações orgânicas, sem botar um centavo em mídia. A gente partiu de 0 para 20 e poucos mil seguidores, assim, com esse conteúdo. Caralho! E aí eu falei, tipo, o que tá acontecendo? Assim, de surpresa, acho que desses 2 meses, desde o nosso lançamento, foi o mais evidente. Que loucura, né? Porque realmente foge um pouco do... Foge, daí você tem que entender um pouquinho do funcionamento do algoritmo, né? Então, assim, as pessoas a gente fez um movimento de warm-up que foi muito importante, né? Pô, a marca que tá chegando, vem, acompanhe. Então, quando a gente lançou, principalmente a comunidade que já estava esperando, engajou muito com aquele vídeo, né? Deu like, compartilhou, comentou. Porque estava aquecido, né? E aí isso fez espalhar, né? Porque o algoritmo é isso, eles querem conteúdo que seja interessante para a comunidade. Então, quando veio o engajamento naquele post, ele ampliou por conta do tom informativo que era o que a gente precisava ter na época. Então, esse para mim foi uma surpresa grande. Tu falou que vai lançar agora o Y. Isso. Qual a diferença do V pro Y? Então, o V aqui, o que a gente mostrou é o V50. Ele é um aparelho que hoje é o nosso topo de linha. Aí a gente tem o V50 Lite, que é um mid-range, que o foco dele é bateria muito forte. Ele também tem um Aura Lite, mas ele ainda está posicionado dentro de um segmento um pouco mais premium. O Y ele é uma linha que ele começa mais de entrada. O nosso Y19S ele é um aparelho de R$ 1.499. Então, é uma família que entra para ter um preço mais competitivo, mas ainda traz os principais benefícios, aquelas dores que a gente falou do brasileiro. Sim. Então, ele tem uma durabilidade muito forte, né? A gente tem certificação militar, imagem, bateria. Então, o foco dele ali está numa bateria que dura muito. Então, é onde a gente fala. Inclusive, o nosso mote ali para essa linha é o rei da bateria. Legal. Então, é assim, cara, no segmento não tem ninguém que bata. E aí você começa a entrar em um outro target também, né? É um outro target. E aí já são outras estratégias. Exatamente. Que aí fogem totalmente do modelo do que foi, não totalmente, mas ele já caminha para um outro lugar de mídia, de inserção, de categoria de influenciadores, de tudo isso para atingir outro público. Em algumas coisas, sim. Então, quando a gente vai para segmentação de mídia, a gente consegue ter uma segmentação bem diferente. Mas o conteúdo não tem como fugir das redes sociais e o formato do conteúdo e as pessoas que a gente escolhe são diferentes. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma escolha regional, que é bem importante, que é um pouco do que você estava defendendo antes. Então, a gente fez uma escolha de região, de influenciadores que sejam fortes em cada região.
a gente optou por um conteúdo que foi creator first. Então, assim, é totalmente pensado e criado por um creator para ele ser ali totalmente nativo. Conta um pouco mais disso. Acho que a audiência vai gostar de saber. O que é um creator first? Foi a escolha que eu comentei antes da Isa. Então, assim, a gente fez um brief com a agência, a gente trouxe esse conteúdo, a gente fez uma escolha de uma influencer que ela tem como força um cuidado na criação do conteúdo, porque todo mundo se preocupa em ter a forma de falar, né? Pô, como que eu vou roteirizar. A briefagem. Mas ela tem uma qualidade estética final muito forte e relevante. Então, nesse caso, como a gente queria ter um conteúdo hero muito forte para impactar muita gente, a gente acabou optando por ela. Muito legal. Mas o Creator First é quando você vem primeiro com o conteúdo do Creator e isso norteia os outros caminhos de conteúdo da rede social, é isso? A gente usa esse conteúdo como um hero de campanha. Então, normalmente, a gente vai lá, assim, vai ter um script. A gente vai lá trabalhar várias mãos nele, construir, depois vai abrir câmera, vai fazer uma grande produção. Aqui a gente fez um processo diretamente com o creator. Legal. Então, o Beabá, do jeito que ele produz, do jeito que ele acredita, das referências que ele traz. Bem nativo e co-criado. Exatamente. Que eu acho que é fundamental. E acho que tem as duas frentes que acho que são importantes a gente analisar contexto a contexto. Dependendo do caso, a gente leva esse conteúdo pra TV, às vezes é só meio estranho, às vezes as pessoas que estão vendo não vão entender a fundo, então poderia ser diferente. Esse, como é totalmente social first, então acho que foi a estratégia mais assertiva para esse momento. E depois a gente vai complementar com algumas outras estratégias que ainda não posso contar porque não foram lançadas, mas que complementam esse book para o lançamento do Y. Jorge, qual o maior erro de um diretor de marca quando vai trabalhar com influenciadores, na tua opinião? Cara, teve um erro que eu cometi em outras experiências, às vezes obrigado pelo sistema onde você tá, que olhar para influenciador só pelo KPI. Então, a gente comprava influenciador como compra mídia. É assim, cara, se o teu conteúdo não bater 0,0x, eu vou te pagar proporcional. Entendi. Então, assim, você tá tirando... Dessa forma, você nunca vai ter o melhor criador de conteúdo do teu lado. Porque o custo dele vai ser maior. E ele vale o que ele custa. Então, você olha só para uma nuance, né? Que era tudo que a gente tava falando. Um número que não vende o conteúdo, né? Exato. Então, assim, tem influenciador que você tem que brigar por essa métrica e acho importante. São as pessoas que são capazes de fazer a tua mensagem espalhar. Pra finalizar, que passou voando. Passou voando, já tá. Tu falou, eu falei, já? O que pra você se diferencia uma boa ideia criativa de uma que realmente gera resultado no negócio? Eu acho que a ideia criativa ela tem que partir de um problema e de um objetivo de negócio. Então, boas ideias criativas normalmente contribuem. Mas se ela não nascer com base nessa origem, nesse problema, ela está ali comunicando alguma coisa que no futuro pode dar frutos, pode ajudar a construir tua marca, mas ela não está ajudando a resolver um problema de negócio atual. Então, acho que ela tem que sair de um brief bem alinhado, bem escrito, bem direcionado, para estar alinhado e ser efetivo. Aula. Aula. Porra, eu tô assim com minha cabeça já. Gente, vocês vão ver muito aqui, Jovi. Espero que vocês gostem. Eu já achei assim sensacional. Tudo, embalagem, a imagem. Parabéns, eu desejo muito sucesso aí, muita conquista nesses caminhos. Bonito ver o trabalho de vocês, bonito Obrigado. Mesmo, brilhante ver a forma como você fala com paixão também desse projeto. E de ser o 001 aí na casa, eu tenho certeza que tem uma responsabilidade muito grande, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, já é. E conta com a gente, estamos aqui, espero que vocês tenham gostado, eu achei demais esse episódio, tive muitos insights, muito legal poder falar com uma empresa global, mas ao mesmo tempo com tanto olhar de Brasil, de regional e dar importância para isso. Eu acho que vocês gostaram, como eu, e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.